A Catarina Munhá apresentou o álbum Animal de Domesticação este ano, em 2019, e mais recentemente Isto de Ser Mulher, com o Hélio Moraes, e hoje recebe-nos aqui na Sony Music para uma pequena conversa, que eu vou começar com a pergunta mais básica de todas, que é: o que é que te trouxe para a música? E é a pergunta mais difícil de responder, porque eu não me lembro bem, tinha 5 anos e sei que comecei a pedir aos meus pais para tocar piano, mas já não sei exatamente porquê. O meu avô tocava piano de ouvido e, portanto, se calhar foi por o ouvir tocar, mas o facto é que era assim uma pulguinha com 5 anos e comecei a me alegar aos meus pais que queria tocar piano. Só piano não, porque depois vieram outros instrumentos. Sim, eu comecei pelo piano e gostei mesmo muito, e depois fiz um mini curso de música na Orquestra Metropolitana e apresentaram-me todos os instrumentos da orquestra, pediram-me para escolher outro. Eu fiquei toda contente porque ia tocar mais um instrumento, mas os meus pais ficaram assim um bocadinho pé atrás, mas lá se convenceram e eu comecei a tocar violino também. E depois, mais tarde, quando comecei a querer assim tocar música com os amigos e num formato mais portátil, para poder, é difícil carregar um piano às costas, e o violino é bonito para tocar muitos tipos de música, mas não dá tanto para fazer canções, é mais desafiante para fazer canções com ele. Então comecei a tocar guitarra e depois houve um amigo meu que me passou um ukulele para os braços e eu pensei: isto é incrível, porque ainda é mais pequenino e mais portátil que a guitarra e, portanto, consigo levá-lo atrás e fazer a banda sonora, tudo o que me acontece, e, portanto, foi assim. Fantástico, portanto, multi-instrumentista neste caso. Como é que começas a compor? Como e quando? Mais uma vez também era muito pequenina, canções muito pirosas sobre, sobre o mar, sobre os animais. Eu lembro-me de ser muito pequenina e de me afastar das pessoas e ir para o pé de beira-mar na praia e andar a cantar músicas sobre o mar e sobre o sol e sobre coisas. Ou seja, por isso é que eu digo que é difícil de responder, porque eu não sei de onde é que vem este impulso, mas começou desde cedo a existir e eu, na altura, cantarolava umas coisas, como umas palavras e umas histórias inventadas, mas não registava nada, e acho que a partir dos 13, 14 anos comecei assim, com um daqueles gravadores de cassetes, a registar algumas canções que fazia. E escrever? De que maneira é que isso aparece na tua vida? A arte de escrever, não é? Porque há aqui a música, mas há também a escrita. Sim, era uma coisa que eu queria muito quando era pequena. Lá está, eu era uma criança um pouco estranha e queria muito, muito aprender a escrever. Antes de entrar para a primeira classe, eu tentava pedir aos meus pais ou outros adultos que me ensinassem a escrever alguma coisa, e fiquei muito, muito contente quando comecei a conseguir ler e escrever as primeiras palavras. E, portanto, acho que foi assim uma paixão que eu tive desde sempre. Gostava muito de escrever, não só aquilo que me acontecia, mas depois acho que misturava alguma ficção dentro do dia-a-dia, e era a minha maneira de trazer um bocadinho de magia ao dia-a-dia e transformar as coisas pelas quais ia passando. E quando escreves, e provavelmente depois quando transformas em música, mas quando escreves, há uma necessidade intrínseca, não é? Que está dentro de ti de transmitir alguma mensagem? Sim, eu costumo dizer que sinto assim uma espécie de bola de pelo, como aos gatos, que quero sair aqui qualquer coisa para fora e fico com esta sensação desconfortável de que está aqui uma canção para sair. Normalmente sai em formato de canção e, portanto, assim que eu conseguir sentar-me em algum lado, se tiver um instrumento bom, se não tiver, começo a fazer assim, a percutir no sofá ou onde seja, e sai assim, não digo que seja toda a canção, mas a grande maioria da canção assim, a melodia com a letra, e eu já sinto os acordes por baixo, portanto é assim uma espécie de urgência de qualquer coisa sair cá para fora. E às vezes acabo de cantar e fico com aquela sensação estranha: se fui mesmo eu que fiz isto? Ou de onde é que isto saiu exatamente? Ok, isso leva-me a perguntar, quando ouves as tuas músicas, esse sentimento mantém-se de fui eu que fiz, fui eu que escrevi, fui eu que... Algumas sim, principalmente estas que eu compus desta maneira assim mais visceral e que parece que não tenho bem memória de como é que o processo se deu. Fico sempre com esta sensação um bocadinho bizarra de... foi uma coisa que saiu, que saltou cá para fora, e eu não me lembro de ter estado quase presente na criação. Foi assim uma coisa que saiu. O nosso subconsciente faz muitas avarias. É verdade.
De qualquer forma, tu fizeste a tua formação, és formada em medicina, não é? A música foi, durante muitos anos, um hobby, provavelmente. Quando é que deixa de ser? Difícil, não há assim um momento, até porque a música veio primeiro que a medicina e primeiro que tudo, não é? Sempre foi uma linha paralela que eu tive constantemente. Eu acho que as primeiras vezes que recebi, não é, na atividade profissional de música foi como intérprete de música clássica, e terá sido por volta dos 17, 18 talvez, 18, 19, comecei a receber os primeiros cachês, não muito significantes, obviamente, como música clássica. Depois enveredei pelos outros tipos de música, toquei música irlandesa num Irish pub, depois tive uma banda de originais, e entretanto acho que esta aventura, digamos, nas canções originais começou com este disco do Animal de Domesticação. E começou como? Mais especificamente, criaste um canal no YouTube, certo? Tinhas um canal no YouTube onde ias partilhando algumas coisas. Sim, mas acho que a culpa foi da Carmo, que entretanto se tornou amiga minha, mas que foi uma pessoa que me conheceu na altura e que viu os vídeos e que por sua vez mostrou ao seu amigo Hélio Moraes, que é músico de Pause e de Linda Martini, e portanto eu estava sossegada na minha casa sem saber que nada estava a conspirar contra mim, e de repente recebo uma mensagem, um e-mail e depois um telefonema do Hélio Moraes a dizer: olha, eu ouvi as tuas canções, não queres gravar um disco? E eu belisquei-me e ainda continuava ali, portanto, e foi assim. Eu li algures que o processo de criação destas músicas teve uma ligação com a tua casa, com o processo de decorar a tua casa. Conta-nos um bocadinho. Eu mudei-me para um apartamento que estava vazio, não estava mobilado, um resto de chão em Lisboa, e procrastino um bocadinho nesta questão de comprar mobília, não é assim a minha coisa favorita. Então as poucas coisas que eu tenho são os instrumentos musicais que estavam todos espalhados pela casa, e por isso, não sei, pensei um bocadinho sobre o que é que faz de uma casa um espaço meu, a minha casa, e não outra casa de outra pessoa. E achei que era a música, essencialmente. Eu olhava e só via instrumentos espalhados, e então decidi fazer uma canção por divisão. Então sentava-me na sala e saía uma canção, depois estava no banho, na casa de banho fazia outra canção, na cozinha, aliás começou mesmo pela cozinha, estava a cozinhar com uma amiga num dia e comecei a cantarolar uma canção receita. Ela disse qualquer coisa, passa-me a folha de louro, e eu, e uma folha de louro, e que saiu uma canção receita. Entretanto, surge a possibilidade de gravar então um disco. Falavas há pouco, não é? Que o Hélio Moraes liga-te, e como é que tu beliscaste, acabaste de dizer, não é? Mas depois, o que é que aconteceu a seguir? Como é que se desenvolveu o processo? Com muito cuidado, devagarinho, com muito carinho. Portanto, o Hélio primeiro levou-me até à AUS, que é o estúdio em Santa Apolónia, que tem os paus, e gravei primeiro só uma maquete, só com ele, com o técnico de som João Trezo. Foi assim um processo gradual. Depois passei de uma faixa para duas, e depois então veio a proposta de gravar o disco todo, mas foi um processo gradual. E portanto não senti assim aquele choque cultural, fui-me ambientando. Nem uma pressão, nem houve qualquer tipo de pressão, não é? Foi algo que surgiu, que foi surgindo. Sim, se bem que havia algumas músicas, por exemplo, que estavam um pouco menos maduras quando gravámos o disco, e é um pouco intimidante ter um microfone virado para nós a dizer agora toca e faz, e sim. E então essa emoção é assim um bocadinho diferente do que estava habituada, ter ali um microfone, mas depois é um processo muito interessante e muito gratificante, uma pessoa ouvir as coisas gravadas e construídas, e está ali uma coisa, não sendo sólida, é física, não é? Existe mesmo, e isso foi bom. Há pouco falavas da mensagem que tentavas transmitir, não é? Quando tens a oportunidade de expressar, não é? Através da música, através da escrita. Já vamos falar do single mais recente, mas voltamos só um bocadinho atrás. O Animal de Domesticação foi o arranque, não é? Foi o primeiro single a ser lançado. Fala-nos um bocadinho deste conceito. Há aqui uma ligação com o ser humano, com a maneira dele estar na vida? Sim, eu acho que tem um bocadinho a ver com aquele espaço mais de rebeldia que nós nem sempre nos permitimos no dia a dia.
e temos vidas com muitas responsabilidades e muitas tarefas, e temos que estar aqui, depois temos de ir para ali, depois temos as contas para pagar e tantas coisas, e às vezes eu sentia que me esquecia um bocadinho do meu lado mais selvagem, o meu lado mais de animal, digamos assim. E por outro lado, estava nessa casa nova e pensava em ter um animal doméstico, mas confesso que me faz um pouco confusão ter um animal preso num espaço, por mais que eles se calhar até querem, mas é só a mim que me faz confusão. Mas então tinha um gato que vinha à janela e dava-lhe comida e festas, e ele ia à vida dele, e foi uma sensação mesmo boa, uma sensação que era assim que eu gostava de interagir com os animais, ou com, não é? E depois transpus isso um bocadinho também para as pessoas. Às vezes temos algum sentimento de insegurança ou de posse, não é fácil sempre lidar com alguma distância, e é tão bom existir assim naquele registro de tenho o meu espaço, tenho a minha liberdade e posso voltar a um espaço de casa e assentar e depois explorar o mundo também. Não sei, foi uma sensação boa. Quando é que começas a pensar efetivamente como é que se vai construir o álbum? Okay? Como é que se vai construir, e um bocadinho também o próprio conceito do álbum, não é? De todas as músicas que acabam por incorporá-lo. Eu acho que começou no dia que fiz a canção Receita, porque foi aí que decidi isto vai ser uma canção por divisão e todas elas vão ter a ver. Primeiro pensei só no aspecto físico da casa, uma canção por divisão da casa, e depois apercebi-me que o álbum também tinha muito da minha casa mental, não é? Do sítio onde eu estava nessa altura em que fiz essas canções, e portanto surgiu o conceito do disco assim agregado. Os instrumentos também passaram muito pelos instrumentos que eu estava mais familiarizada, e portanto é um álbum mais acústico, mas com algumas pinceladas mais elétricas vindas exatamente da influência da house e dos paus, e umas percussões muito bonitas do Sérgio Nascimento, que fez muita coisa neste disco. Há influências, quais é que são as tuas influências musicais, as tuas principais referências, e se elas surgem naturalmente também no teu processo de criação e neste álbum? Eu ouço muita música diferente a todo momento. Isto é sempre uma pergunta dramática para um músico: qual é assim, a música que mais te identificas? Eu posso dizer que na altura em que fiz aquele álbum andava a ouvir muita música brasileira, andava a ouvir o Terno, que é uma banda que eu amo, sempre ouvi muita bossa nova, andava a ouvir Silva, também um artista brasileiro, do primeiro EP, então, que gosto mesmo muito, andava a ouvir Clarice Falcão, várias influências assim mais tropicais que eu acho que acabaram por contagiar o ambiente deste disco, mas eu ouço muita coisa diferente. E agora vamos falar do Isto de Ser Mulher, ok? Fala-nos um bocadinho deste. Está curiosíssimo o videoclipe, e esta ligação com o Hélio também está muito interessante. Fala-nos um bocadinho deste novo single. Eu acho que pouco mais consigo dizer do que aquilo que está na letra, mas basicamente acho que é isso. Acho que eu ainda não fiz paz com isto de ser mulher. Às vezes já dizem com isto de ser humano, em geral, mas pronto. Mas acho que é uma reflexão sobre, às vezes, alguns papéis que nos são impostos e que nós achamos que tem de ser assim. E eu, durante grande parte da minha vida, senti que não era tão feminino ou tão mulher como deveria ser, ou do que aquilo que era esperado de mim. E depois percebi que muitas dessas coisas eram construídas, eram conceitos impostos de fora pela nossa cultura e que não necessariamente tinham a ver com o facto de eu ter nascido mulher ou homem. E mais uma vez, essa foi daquelas canções que saiu ela própria assim em fatia inteira, sozinha, e que eu não sei bem se fui eu mesmo que a escrevi, se foi uma mistura das coisas que vivi à minha volta e das coisas que eu vi. Tinha tido um desabafo muito engraçado de uma amiga minha na noite antes de escrever essa canção, e eu acho que essa conversa com ela teve muita influência depois na forma como a canção saiu. Quando, agora, nesta fase, portanto, está o álbum no mercado, saiu, não é? Está disponível para quem quiser ouvir. E os próximos passos? O que é que vem a seguir? Só voltar um ponto atrás e dizer que depois de fazer o Isto de Ser Mulher, eu mostrei ao Hélio Moraes
e ele desabafou-se sobre isto de ser homem, na altura com muito humor e não queria levar aquilo a sério, mas aquilo mexeu comigo de alguma forma, e então pedi-lhe para escrever alguns versos, e eu próprio escrevi alguns versos sobre isto de ser rapaz, e então regravámos a música de uma forma mais equitativa. Sim, e daí esta nova versão que está no... Agora sim, voltamos à pergunta que é, e agora? E os próximos passos? Olhando para os meus anos atrás, só o futuro dirá. Não sei, já tenho várias canções escritas e quero muito gravar um segundo disco. Entretanto, terei concertos para breve. Tive agora recentemente vários e continuarei a ter concertos, e paralelamente acho que devagarinho vou construindo o que vai ser o segundo disco. E falando nos concertos, o que é que sentes quando estás a cantar e quando estás a perceber que as pessoas estão a ouvir-te, estão de certa forma a consumir a tua música, as tuas palavras? É gratificante, é sentir que de alguma maneira as pessoas se identificam e que consegues fazer companhia em certas coisas que eu até achava que estava sozinha nestes sentires, e depois vês que não, que há mais gente que se sente ou pensa daquela maneira, e isso é bonito de ver, essa identificação. E sim. Consegues imaginar-te daqui a 5 anos na música? Esta pergunta é difícil. Nem na música, nem na vida, acho que nunca consegui. Só espero ser feliz daqui a 5 anos. E tenho dificuldade em imaginar coisas mais específicas. Onde é que as pessoas podem acompanhar, canais digitais, por exemplo, não é? A tua carreira, as novidades? Tenho página do Facebook e do Instagram, com o meu nome, Catarina Munhá. Tenho um canal do YouTube e pronto, por aí. Então a Catarina Munhá estará por aí com este novo single, Isto de Ser Mulher. Nós ficamos por aqui e regressamos no próximo Artista da Semana.